E aí, belezinha? O negócio é o seguinte, neguinho. Festa do Brasil aqui em Nagoya. Só que é o seguinte, a festa já acabou e faz tempo, neguinho. Olha lá. Tá todo mundo dormindo. O negócio tá escuro. 10 horas da noite. E é o seguinte, eu parei pra conversar com o pessoal. Aí, a galera tá ali, velho. É uma galera bonita, o pessoal jovem, acabaram de chegar no Japão. E o que aconteceu com eles? Com eles foi o seguinte, eu estava gravando aqui, desse lado, com um parceiro lá da cidade de Assis, que eu vou deixar o vídeo aí no YouTube. E eles ficaram atrás. E depois eu ouvi uma conversinha meio do fundinho. É o neguinho, não, você na conversa do neguinho. E eles estão aqui. E faz quase 2 horas a gente tá conversando, contando história. A conversa do neguinho. Misericórdia. E vamos falar o seguinte. Esse negócio de neguinho, você assistiu neguinho no Brasil mesmo ou não? Com certeza. Você assistia? É? Assistia. E faz quanto tempo vocês estão no Japão? Um mês. Um mês de Japão, assistia o neguinho lá no Brasil e também tem um amigo deles. É, a gente também assistia. Sério mesmo? Assistia. Safadinho, faz 2 horas que você conversa comigo e não falou disso. Sem vergonha, velho. E eu contando toda a minha história pra ele. E se ele assistiu o neguinho, ele já ouviu a história. E tem ela também. E aí, belezinha? Eu nunca assisti. Aí, ela nunca... Sincera. Aí sim, gente que nunca assistiu o neguinho. Então, a minha conversa não foi em vão, né? Tá certo. Então eu expliquei toda a minha vida, contei das minhas histórias, dos meus romances, das minhas coisas que eu tenho. E vem dizer uma coisa. Porque sabe o que é legal do brasileiro? Porque todo mundo tem uma diferença. Tem uma coisa, ou aprendeu algo diferente, viveu algo diferente. Isso que é legal no nosso país, né? Isso que é legal, cada um tem uma experiência diferente. Você vê a carinha dela bem de japonesinha. E ele, nada com um negócio japonês. E ele também, japonês. Ela já não. E ela bem japonesinha, que morou em Portugal. Cara de japonesa, de asiática, que é brasileira lá da América do Sul e vivia na Europa. Gente, né? Isso é legal, né? Tradições. A gente dá risada, a gente toma cachaça, mas isso é legal. Me diz uma coisa, a gente vai daqui pra lá contando a história. Me diz uma coisa. Você, com essa carinha de japonesa, como que é a sua experiência? Você tá aqui a primeira vez? Como que é a história? Eu tô aqui a primeira vez. Nunca me interessei, na verdade, no começo a vir pro Japão para trabalhar. E aí, por coisas da vida, a gente acabou resolvendo vir. E eu não sei ler, não sei escrever, mas entendo e não sei falar, porque na minha infância inteira a minha avó falou comigo em japonês, a gente assistia vídeo em fita cassete, novelas, tal, tudo, mas ninguém me obrigou a falar, então eu não sei falar, mas eu passo pelas ruas, eu ouço as pessoas conversar e entendo, mas não consigo te responder. Isso é legal porque você contribui bastante com os pais de brasileirinhos que estão hoje aqui, porque ele tem que prestar bastante atenção na educação do filho, porque pode acontecer de a criança aprender um português só ouvindo e não conseguir expressar. Sim. Então, isso é importante. Nessa nova jornada da Conversa do Neguinho, que eu venho falando bastante de educação, tudo, e você é um exemplo vivo, né? Seja bom ou ruim, eu não sei, e nem estamos aqui para julgar. Mas é interessante, né? De uma experiência que nós, como os pais, temos que... Peraí. Vamos fazer. Pode usar o exemplo do irmão. Como que é o irmão? irmão? O irmão dela, os filhos nasceram aqui, foram educados em escola japonesa, mas ele obrigou que dentro de casa eles falassem português. E hoje... E fora eles falam português muito bem, leem, escrevem, Só que mas fora eles só japonês. Então são bilíngue. Isso. Sim. Fala muito bem aqui, em qualquer outro lugar, japonês, português. Aí, gente, então mais uma opção. Isso aí também é importante. Vamos lá, o próximo. Rapaz, e aí? E como que é a sua história? Minha Pra onde você vem, pra onde você vai? Nossa senhora. Lá em São Paulo,
Já assistiu Assim, Neguinho? eu comecei a estudar japonês, por quê? Eu assistia os seriados, assim, e ficava encabulado com aquelas coisas que escreviam, mas no final, Tsuzuku, que eu ficava, caramba, que é aquilo? Foi onde eu comecei a estudar japonês e gostei. Gostou do japonês? Aí eu acabei conhecendo... Daí você começou a se envolver com esse negócio de japonês, começou a envolver com cultura, vai lá foi lá na Liberdade também Morei comprar as na coisas. Liberdade. Misericórdia. Daí então conheceu a japonesinha, começou a paquerar. Foi bem assim, E aqui estamos. Tá aqui. E ó, estudei 3 anos, cheguei aqui, me senti pior que um índio. Misericórdia. Misericórdia. Tem pior. Bem pior. Então, vamos lá. Nossa Olha, você viu? Senhora. É brasileiro, essa miscigenação. É bonito de ver. Vamos lá, próximo! E aí? Pra onde você vem, pra onde você vai? Pra onde que... Tentar se achar, né? Sei lá, eu... Não, você É meio é filho de complicado. japoneses. Eu sou filho de japoneses, né? Meu pai e minha mãe são japoneses, foram pro Já Brasil. morou no Brasil? Já morou no Brasil? Já morou no Japão também? Já morei. Então, eles foram pro Brasil, se conheceram lá, se casaram, eu nasci lá. E aí com 18 anos eu vim pra cá, né? Eles tinham voltado pra cá também, já estavam trabalhando aqui. Aí eu voltei pra cá com 18 anos, vivi até os 28 e voltei pro Brasil em 2010. Aí eu casei lá, né? E a gente voltou ano passado pra cá. Eu voltei ano passado pra cá e trouxe ela, né? E tamo aí. Então, o que eu gostei bastante da sua história que é o seguinte: quem que foi pro Brasil primeiro? Sua mãe, sua avó? Não, meu pai foi primeiro, né, mas já nem conhecia minha mãe, né. Ele foi sozinho, os dois foram sozinos. Os dois foram família Quem que roubaram a separada. mala lá? Como foi a história da mala? Não, então, minha mãe, quando ela chegou no Brasil, logo desembarcaram no porto, roubaram as malas. Misericórdia, mas você faz tempo. Faz muito tempo, pra você ter uma ideia, foi de navio, né, naquela época não tinha de avião. Minha mãe, eu tenho 40 anos, minha mãe teve eu com 27 anos, minha mãe nasceu em 1950. Então, mais ou menos isso. Mais ou menos, Sua mãe Então- tinha 1960, década de 60. 50, 60, ela foi de navio pro Brasil, demorou 3 meses pra chegar lá. Mais ou menos. E tinha uma promessa. Então, eles moravam aqui, né, a família da minha mãe, em Fukui. Eles tinham uma fazenda, tinham, né, um terreno grande e tal. Tanto que hoje virou um depósito de lixo, de tão grande que era lá o terreno deles, né. Eu fui lá visitar lá. Foi visitar? Que legal. Eu fui lá visitar com a minha mãe, né, na primeira vez que eu vim pra cá. E eles tinham um terreno bacana, eles tinham dinheiro, só que eles decidiram vender tudo, porque no Brasil eles teriam muito mais, né? O Brasil... Terra fértil no Brasil. Prometia muito mais, ia dar pra fazer qualquer coisa. Você cuspia a semente no chão, nascia uma árvore, né? Essa era a promessa que os japoneses recebiam do governo, ou que incentivava os japoneses a sair do Japão e ir pro Brasil. Terra fértil, agricultura fácil. Só que aí, chegando lá, foi meio diferente, né? Eles foram pro... Roubaram a mala? Eles roubaram a mala, já logo de começo já chegaram roubando. Roubaram a mala, misericórdia. Aí eles foram jogados pra um lado, sei que lá, e no final eles acabaram indo pro Piauí, né? E vai plantar lá, é tudo diferente, não dá pra plantar do mesmo jeito que plantava no Japão, não conhece a língua, tiveram um monte de problema, Imagina. É bem complicado. Porque nós, brasileiros, já tivemos algumas dificuldades aqui, seja com o negócio de crime, seja com o idioma, seja no entender o que o japonês está falando. A gente tem essa dificuldade. Você é brasileira pura, quanto eu, você deve ter passado alguma dificuldade aqui. Como a mãe dele passou lá no Brasil. E você, o que você acha que você passou aqui? Eu sempre falo que toda dificuldade que eu passo aqui, eu vou sempre lembrar do que a mãe dele passou. E isso daí vai me dar força também. Porque, claro, a gente chega aqui, eu estudei 7 anos de japonês no Brasil, estudei na faculdade, estudei língua, literatura, né? Mas aqui é totalmente diferente. A cultura é diferente, as alergias são diferentes, o clima é diferente. Então a gente tem um monte de dificuldade aqui. É tudo muito diferente e a família também tá longe. Também tá longe. Só tem eu e o marido. Agora, se fosse para escolher uma dificuldade, qual que você eliminaria?
Idioma. Idioma. Mas peraí, uma universitária, alguém que se formou no Brasil, que se dedicou uma boa parte da vida estudando 7 idiomas, você eliminaria esse idioma? É diferente. Estudar é diferente. Porque você aprende, no meu caso eu estudava análise, sei lá, morfossintática, então eu podia saber o que era sujeito, predicado de uma frase, mas não sabia a tradução, né? A gente vai aprendendo japonês com o tempo, mas é diferente você estar aqui, você tá, por exemplo, numa fábrica e as pessoas falarem totalmente diferente do que você aprendeu, né? E tem muito sotaque, tem muita coisa, e principalmente, se você não tá muito bem de saúde, por exemplo, eu tive várias alergias, né, desde que cheguei aqui. E você ir para um hospital e não conseguir se comunicar, explicar para um médico o que você tem, já é bem complicado. É complicado, imagina. Mas quando eu estava no Brasil, eu também convivi com os intercambistas que vinham do Japão, vinham daqui do Japão, iam para o Brasil para aprender português. E eu também conheci toda a dificuldade deles. Principalmente a falta de malícia que eles tinham com o país, né? Por isso também me dá força hoje em dia. Sempre que eu tenho alguma dificuldade aqui, algum desses intercambistas também me ajuda. Né? A experiência do passado. Sim, porque quando eu estava no Brasil, eu ajudei eles, peguei no aeroporto, levei, a gente arranjou hospedagem para vários deles. Assim que a gente chegou aqui, eu acho que até não comentei isso, uma das intercambistas que eu conheci lá no Brasil foi até a minha casa, me levou para fazer uma compra e me mostrou em vários lugares e falou, assim como você me ajudou lá, eu vou te ajudar aqui também. Ai, que legal! Né? E desde isso, a gente está aqui há 8 meses, a gente já encontrou vários amigos daquela época. Sério? Isso que é legal, a gente cruza fronteiras, a gente passa o oceano afora, o idioma é diferente, tudo, mas assim, aquele valor do coração que a gente sente mesmo, você me ajudou, então eu vou te ajudar. A troco de nada, né? Porque a pessoa não precisa voltar atrás. Oi, você lembra aquele dia lá? Você me ajudou, eu vou te ajudar. Eu não preciso fazer isso, né? E esse fato de querer ajudar, e isso é... Olha lá, o carro safado passou fazendo barulho. É exatamente o que o Neguinho gosta de fazer nos vídeos. Será a experiência de vocês, a minha experiência, a experiência de quem vai passar pela conversa, ou de quem passa pela conversa, ajudar alguém algum dia. Né? Se eu preciso fazer isso, talvez não, mas é tão gostoso, né? Ou você dá, ou você receber. Assim, eu estou recebendo mais uma vez, eu ajudei. Então, eu estou recebendo hoje algo que eu ajudei alguém, mas foi tão útil para aquela pessoa, né? E você sente aquilo. De fato foi útil, né? Nossa, porque hoje estou precisando também dessa ajuda, né? Isso é importante e gostaria de poder fazer isso por muito tempos atrás, por muitos tempos à frente, atrás não, à frente. E é o seguinte, agora nós vamos conversar com alguém que nunca assistiu a Conversa do Neguinho. Misericórdia! Isogô, então, você nunca assistiu a Conversa do Neguinho? Não. Nunca ouviu falar? E também não quer saber também. É isso aí. E como que é? Você, brasileira, que já morou na Europa, tudo. Existe uma diferença de Brasil, Europa, Ásia? É diferente. É que eu morei em Portugal por causa do trabalho do meu pai, né? Que ele trabalhava numa fábrica e ele foi pra Portugal. Pra Portugal. Você foi atrás? Ou ele levou você? Ele levou a gente. Ele levou todo mundo? Chega lá, o que é diferente hoje? O que você acha que é mais diferente entre as 3 pontes? Ásia, América do Sul e Europa? Na Europa, assim, pelo menos lá em Portugal, o clima, eu gostava mais de lá, do clima de lá. Que não era nem muito quente, nem muito frio. Era gostoso. Gostoso. Mesmo. Chega aqui no Japão... Nossa. Tem hora que é frio demais, tem hora que é quente demais. E chega no Brasil, o pessoal anda pelado lá fora. Diferente. É muito diferente, né? Porque no resto do... Lá na Europa, o pessoal é igual do Brasil, que todo mundo anda com os peitos de fora, esse negócio ou não? Todo mundo é certinho lá? Misturado. Tem gente que é... Tem gente que é bem assim? Tem gente que é mais... À vontade. A pessoa fala à vontade, né? À vontade. E você não, você é certinha. Ela tem cara de que ela é japonesa séria, né? É que quando eu morava lá em Portugal, eles
tinham preconceito com os chineses. Sério? É. Aí me viam, Como falava chinesa? assim, ó, chinoca! Misericórdia, velho. Sério? Nossa. Apontava assim com o dedo, ó, chinoca! Então o pessoal é bastante preconceituoso lá na Europa, lá em Portugal, Agora especificamente. já não tá assim tanto, mas quando eu tava lá, Era. realmente era. E você ficava chateada com isso? Ficava. Você ficava chateada por quê? Porque você não era chinesa ou porque você, mesmo, um exemplo, se você for chinesa, mas se você gostaria que as pessoas respeitassem um ser humano, o que era o seu pensamento na época? Ou você era, depende da idade? Eu acho que na altura era porque eu queria que... Achasse- Só por causa que eu era asiática, não quer dizer que eu era chinesa. Ah, só. Não tá. queria que... Não sei. Hoje, naquela época, você, peraí, eu não sou chinesa, há uma diferença nisso. Eu sou japonesa, então pode xingar a chinesa. Eu entendi. Eu entendi. A gente tá brincando. É No claro. Brasil também tem muito, Tem né? bastante. Todo mundo é japa, né? É claro que eu fiz uma brincadeira, porque muitas vezes a gente quer tirar o nosso. Peraí, eu não sou não, pode xingar ele. Não claro. E a gente acha que se não xingando a gente tá em vantagem. Mas o preconceito é uma coisa ruim em qualquer lugar, né? Porque é um ser humano que tá ali, é um ser humano que tem família, que muitas vezes a gente não concorda, né? Uma das coisas que eu tava fazendo uma entrevista ali pra Rádio Nikkei e falei, uma das coisas que eu mais aprendi aqui no Japão foi a diferença, né? Porque o que você pensa talvez seja diferente de mim, mas e aí? Funciona também. Não quer dizer que tá errado. Não quer dizer que está errado. Então isso é importante, que todo mundo seja igual, cada um com a sua experiência. O mundo tem 7 bilhões de pessoas aí e a gente vai vivendo, né? E você sabe que um dia eu nasci e daqui a pouco eu vou morrer, e vocês tudo também. Misericórdia, que mensagem boa que eu deixo para esses meninos depois de 2 horas, 3 horas conversando. Belezinha, neguinho? Muito obrigado por fazer parte da conversa neguinha aí. E o pessoal vai assistir. E, peraí, esse pessoal sempre gosta de saber onde é que os brasileiros que estão aqui no Japão moram lá no Brasil. Eu sou de Assis, e você? São Paulo, capital. Capital, e você? Eu, Minas, sul de Minas. Minas, Santa você? Sou de São Paulo. São Paulo, capital também? Lá do Butantã, né? Vocês dois, né? Não. Eu sempre morei na Vila Mariana. Vila Mariana. Lá tem uns barzinhos lá pra tomar cachaça, é lá mesmo, né? Aí, viu? tudo. Ah, viu? Você? Eu sou de Tapicerica da Serra. Tapicerica da Serra, São Paulo. E você? Eu sou de Suzano, São Paulo. Suzano, pessoal de Suzano, São Paulo. E nós, neguinho, e o neguinho de Assis. Lá longe. Tchau! Fala um tchau aí pra todo mundo. Tchau.